O conselheiro Olavo Rebelo dará direito a 2 votos. Se não nesse, nós vamos arrumar ver um outro processo que ele possa votar 2 vezes. Mas a pedido do vereador de Oeiras, Adalberto Moraes, nós vamos agora ver um recurso de reconsideração da Prefeitura Municipal de Oeiras, conselheiro Kleber Eulálio. Senhora presidente, eu acho relevante informar aqui a este plenário que eu recebi 2 pedidos de adiamento deste processo e indeferi ambos. Faço questão de registrar para que o plenário possa dele tomar conhecimento. Um do doutor Renzo, as mesmas razões pelas quais ele peticionou na sessão nas 2 sessões anteriores a esta, não me vem a data, ele repete as mesmas razões pedindo o adiamento. E a justificativa é que ele está em São Luís acompanhando a sua esposa. Obrigado. E está, segundo, sou obrigado aqui, infelizmente, a trazer esse assunto, no último estágio da gravidez. Juntou uma ultrassom e eu fui analisar, porque eu sou conselheiro, mas eu sou formado em medicina, obstetra e ex-professor, professor aposentado de obstetrícia da Universidade Federal do Piauí. E não consigo, do ponto de vista médico, encontrar nenhuma razão para o adiamento, nenhuma razão na documentação juntada pelo Dr. Renzo que justifique esse adiamento. E o outro, do Dr. Nelson Nery Costa, o escritório do Dr. Igor Martins renunciou ao patrocínio desta causa, dessa defesa aqui no tribunal. O doutor Nelson Nery foi contratado e o doutor Nelson Nery alega que está em viagem ao exterior. Acontece que anteriormente marcada. Acontece que a sessão também estava anteriormente já marcada. O processo estava em pauta também anteriormente. E por essa razão também, e uma vez que já foi adiado anteriormente, o escritório, a procuração não é só para um advogado, mais de um advogado está habilitado. Nesse caso é que eu também indeferi este pedido. E agora, eu acabo de tomar conhecimento, o doutor Nelson Nery, nos seguintes termos: José Raimundo de Sá Lopes, já devidamente qualificado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, pois seus procuradores, reiterar o pedido de adiamento do julgamento, designado para o dia 14. Vem informar que, apesar de ainda estar habilitado no processo, o representante processual, Igor Martins de Carvalho, não estará apto a apresentar a devida defesa à parte. E em virtude de viagem ao exterior agendada, considerando que não mais representaria o senhor Raimundo de Sá Lopes. Diante disso, a realização do julgamento no dia 14 de julho de 2022 fere o que determina o inciso 5º do artigo, o inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal, que garante o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, sendo passivo de nulidade a decisão advinda do referido julgamento. Dr. Nelson Nery Costa. Conforme já, pelas razões que eu já expus, eu também indefiro esse requerimento do Dr. Nelson, porque não consigo vislumbrar aqui nenhum cerceamento de defesa. E tendo em vista que o Dr. Nelson Nery já antecipa aqui a possibilidade de um pedido de adiamento, senhora presidente, eu gostaria que fosse submetido ao plenário, para que a decisão não fosse somente minha, mas que o plenário analise as minhas decisões, referendando-a ou não. E, de acordo com o resultado, nós prosseguiríamos ou não a apreciação do processo. Eu sigo o relator.
Conselheira Flora Isabel. Normalmente, na realidade, isso é uma decisão muito do relator mesmo. Eu gostaria só de saber, então, para não ter que votar individualmente, alguém tem opinião contrária do conselheiro relator? Normalmente o relator, quando se credencia um novo advogado, concede esse adiamento. Mas o conselheiro Kleber disse que já foi concedido e o advogado, o novo que teria sido constituído, já sabia da tramitação do processo e ainda assim não pôde comparecer, né? Então, quando um novo advogado se credencia, eu dou um prazo para que ele possa ter conhecimento do processo. E me parece que essa providência o conselheiro Kleber, pelo que ele narrou aí, já adotou, né? Não em relação a este, a este advogado. Eu adotei em relação ao doutor Renzo. Agora, quando ele foi constituído, no dia 8, já estava agendado para hoje a sessão de julgamento. Então, me parece que. Qual é a data de hoje, por favor? Hoje é 16? 14. 14. 14. Me parece, e pelo conjunto da obra, eu não queria chegar a esse ponto, mas pelo conjunto da obra, me parece muito claro que a intenção aqui é unicamente de protelar o julgamento. Senhora Pelo presidente, conjunto da obra. Então, se o plenário pensar diferente, ótimo. Mas senhora presidente, a minha Pois não, posição pois é não, esta. conselheiro. queria só, concordando já com o relator, lembrar que é mesmo da tradição deste plenário respeitar a decisão do relator, que conhece o processo, né, preside a instrução processual, e também da tradição, não custa nada referendar, mas a rigor até é desnecessário, né? O relator é quem preside, mas se ele quer submeter ao plenário, acho que também não custa nada. E, conselheiro Kleber, apenas para dizer que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí pode ser acusado de tudo. As pessoas, às vezes até sem conhecimento de causa, né? Podem acusar de tudo, mas tem uma que essa aí é impossível. CCA. Cerceamento de defesa. Que não existe nenhum tribunal que respeite mais, respeite quase que ilimitadamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, ao ponto de permitir até a manifestação oral de quem não poderia se manifestar. Então, e basta ver também a quantidade de processos que nós retiramos de pauta aqui. Agora eu perdi a gente vai ficando preguiçoso, mas era em torno de 30% a 40% dos processos que entram em pauta, eu tinha essa estatística, saem exatamente por pedido dos advogados nessa alegação do contraditório e da ampla defesa. Presidente, só para complementar, quer dizer, o advogado, doutor Igor, renunciou, mas pelo Código de Processo Civil, pelo Estatuto da OAB, tem um prazo de 10 dias que ainda não venceu do dia da renúncia, onde ele pode participar do julgamento. Se não o faz, aí a questão não é nossa. Então não há o que se falar aqui em cerceamento de defesa, na minha opinião. Mas eu gostaria, presidente, mesmo sendo uma decisão, tendo em vista que isso aqui provavelmente será judicializado, eu gostaria que a decisão fosse do tribunal, e não apenas minha. Se for o caso, que o Vossa Então Excelência submetesse. Então nós vamos aqui eu saber se todos seguem o conselheiro relator. Conselheira Flávia, vou falar nominalmente. Conselheira Flora Isabel, segue o relator. Kleber Eulálio, conselheiro Olavo Rebelo. Acompanho o relator. Antônio Alvarenga. Acompanho o relator. Kennedy Barros, Kennedy já se manifestou, né? E conselheira Abelardo Villanova. Bom, então todos aqui acompanharam o relator, então vou solicitar a palavra para o relato. Presidente, trata-se do processo 16.420/2021.
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Raimundo de Sá Lopes, prefeito do município de Oeiras, exercício de 2017, 2018 e 2019, em face do acordo número 478/2021, que julgou pela procedência da denúncia relativa à irregularidade da contratação da empresa RB Souza Ramos, bem como a ilegalidade dos pagamentos decorrentes da aludida contratação. Julgou ainda pela aplicação de multa de 5.000 unidades ao gestor e imputação de débito ao ex-gestor, solidariamente ao ex-gestor e à empresa RB Souza Ramos, no montante de R$ 2.787.237,74. As irregularidades constatadas foram: irregularidade na contratação, tendo em vista falhas no processo de contratação, tais como a ausência de cadastro no sistema de licitações web. Não houve cadastro deste contrato e, posteriormente, foi juntado uma cópia do extrato do contrato publicado no Diário Oficial dos Municípios, e nesse extrato consta que a remuneração do escritório de advocacia seria no valor fixo de R$ 70.000. No decorrer da execução do contrato, por parte do senhor Zé Raimundo, foi pago este valor, sobre suposto êxito de compensações feitas junto à Receita Federal do Brasil. Como também este pagamento foi feito antes que a Receita Federal do Brasil homologasse as compensações propostas pela Prefeitura Municipal de Oeiras. E consta também do relatório que foram pagos, parte desse pagamento foi realizado com verbas das Secretarias de Administração, Saúde e Educação, com repercussão nos índices constitucionais relacionados ao município. O processo foi encaminhado à DEFAM para análise, e que emitiu o relatório de instrução na peça 22, e em seguida ao Ministério Público de Contas do Tribunal para manifestação definitiva, que opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se em todos os seus relevantes termos a decisão recorrida. Este é o relatório, senhora presidente. Eu solicito que Vossa Excelência submeta à discussão. Em discussão, relato. Pois não, vereador Adalberon de Moraes, por favor. Esqueci de dizer, o Nelson Patrício. Bom dia a todos. Bom dia. Conselheiro Kleber Eulálio, partindo da premissa, ora falada pelo senhor, fiquei feliz pela fala do senhor e dizer que é médico, né, entende de medicina, certo? E também dizer para o senhor que também não sou advogado, sou eletrotécnico de formação, mas assim o povo da cidade de Oeiras quis que eu os defendesse, e assim eu faço, e com credibilidade e com coerência em tudo que aqui eu venho a trazer. E fico feliz, e aqui é uma prova em conteste, senhores, da protelação feita pela administração pública que hoje está administrando a cidade de Oeiras. Estão usando de todos os recursos. E aqui fica patente, latente, a situação do doutor Igor Martins, que tem uma banca de advogado, que recebe muito bem pela Prefeitura Municipal de Oeiras, para defender a administração pública, e no apagar das luzes, como disse o conselheiro Kleber, na questão de gestação, que ele entende mais do que eu, protelou e quer protelar mais uma vez esses recursos aqui colocados. Um já foi, graças a Deus, por unanimidade, não deu foi provimento pelos senhores do ex-prefeito Lucano Sá,
imputando o débito e a multa. E aqui eu só quero pedir que seja acatado o pedido do Ministério Público e o relatório feito pela DEFAM nesse recurso 016.420 de 2021, que se mantenha na íntegra todo o pedido aqui colocado, que seja mantida a imputação de débito de quase R$ 2.800.000 ao prefeito atual José Raimundo e também a multa imputada a ele de 5.000 fiel, que se requer. Ainda em discussão? Senhor presidente, Pois não, doutor Pinheiro Júnior com a palavra. bom dia a todos. Apenas lamentar, né, a ausência aqui da defesa. Dois advogados que estiveram, né, o escritório do doutor Igor e o doutor Renzo, estiveram aqui nessa sessão plenária do dia 26 de maio, tá, em que foi discutido mesma causa, compensação previdenciária do mesmo município, tá? Compensações feitas pelo escritório do doutor Renzo, o doutor Renzo defendendo a sua parte da compensação tributária e o escritório do doutor Igor defendendo o ex-prefeito. Os fatos são os mesmos, modificou apenas o gestor, né? Passou um novo gestor, seu Zé Raimundo. Bom, quanto mais a gente mergulha nesse processo, como usa a expressão do Delano, mais a gente vê o quão danoso foi para o município de Oeiras, para os cofres do município de Oeiras, a atuação do escritório do doutor Renzo. E aí eu chamo a atenção dos senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Veja só, isso eu não trouxe na última sessão, mas está no processo original. Documento aqui da Receita Federal do Brasil, despacho decisório número 264. Sempre estranhei como é que se chegava a achar esse valor. Como é que o município de Oeiras pagou a mais para o INSS 12 milhões de reais. E eu ficava ali encucado. Como é que consegue achar esse crédito de 12 milhões, tá, de pagamento a maior? Bom, aí vamos lá. Bem esclarecido aqui um dos despachos decisórios da Receita Federal. Como era que procedia a compensação previdenciária nesse município? Na declaração colocava apenas desculpa, eu só interrompi porque eu gostaria que percebessem aqui a forma como foi feita essas compensações. Tá? Era o que sempre o doutor Renzo vinha aqui, traga o processo da Receita Federal, ele fala muito isso. Está aqui o processo da Receita Federal. Está aqui demonstrado como ele procedia nessas compensações previdenciárias. Então ele colocava lá, mês de agosto de 2016, crédito vem de onde? Do que foi pago de janeiro de 2001 a dezembro de 2015. Aí ele segue, só isso aí. Então a Receita Federal notificou. Traga a documentação comprobatória desses créditos, a origem desses créditos. Para compensar, o Código Tributário Nacional diz que o crédito tem que ser líquido e certo. Então demonstre a liquidez e a certeza desse crédito tributário. Naquela oportunidade, se o município reconhecesse o erro dessas compensações, o município teria se livrado de uma multa de 75% do mínimo, que foi a multa aplicada no município de Oeiras. 6 milhões de reais. Foi só a multa que foi aplicada, que na realidade foi 13, e ele, na sessão passada, se acabou dizendo que conseguiu reduzir para 6 milhões e 500. Ele não conseguiu reduzir de 13 para 6 milhões e 500. Ele causou essa multa para o município, esse débito que o município posteriormente terá de pagar de 6 milhões e 500 mil reais. Então veja só, notificado para apresentar a documentação, levou as folhas de salário e alegou verbas como tempo de férias, aviso prévio, 15 dias que antecede a licença saúde, horas extras, insalubridade, adicional de tempo de serviço, abono pecuniário, adicional noturno, salário maternidade e salário família. Então, ele, segundo o escritório, esses valores aqui não incidiriam a contribuição previdenciária, não haveria incidência da contribuição previdenciária e, portanto, o município teria esse crédito perante a Receita Federal, perante o INSS. Todas essas verbas, pessoal, são discutíveis.
O que ele mais coloca são decisões do STJ. Ou seja, se há discussão judicial, é porque o crédito não é certo, não é líquido e certo. Então teria que se obter uma decisão judicial favorável ao município. Depois que essa decisão transitasse em julgado, o município poderia utilizar esse crédito tributário. Mas não, fez nesse procedimento administrativo, nessa declaração de compensação. Um dos despachos aqui da Receita Federal, analisando essa documentação apresentada pelo município, olha só, senhor, ele pega uma tabela, diz que o município pagou 12 milhões e meio dessas verbas. 12 milhões e meio o município pagou para os seus servidores. Observe, ele coloca isso como sendo o crédito do município. O crédito é a base de cálculo. Se tivesse o crédito, era um percentual dessa base de cálculo. Está colocado bem claro aqui no despacho da Receita Federal. Além disso, entre aspas, uma rápida análise nas planilhas apresentadas, documento denominado Levantamento, Base de Cálculo, folha 56 a 58, já é suficiente para perceber que a apuração dos créditos foi realizada de forma totalmente equivocada, visto que, em vez de apurar como crédito o valor correspondente à contribuição previdenciária, né, a base de cálculo versus a alíquota, o contribuinte utilizou a base de cálculo, ou seja, o valor das verbas pagas aos servidores. Em razão disso, os supostos créditos estão em montante muito superiores àqueles que seriam devidos, caso tivessem sido apurados corretamente. Na figura abaixo está demonstrada a apuração realizada pelo contribuinte. E aí, eu até gostaria de ver, né, o Dr. Nelson Neri, ele é reconhecido aí como grande conhecedor do direito previdenciário. Seria bom que ele se analisasse essas compensações, tá, com o seu saber previdenciário, que certamente ele veria cabalmente que essa compensação aqui está totalmente equivocada. É como, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, se você ganhasse, tivesse um rendimento de 10 mil reais de renda e pagasse R$ 1.000 de imposto de renda, e ao final você conseguisse uma isenção por exemplo, portador de moléstia grave e proventos de aposentadoria. Tá? Então você teria o crédito de R$ 1.000 e não 10 mil, que foi a base de cálculo. A forma que ele colocava era a base de cálculo como sendo o crédito, para chegar a esse valor. Aí eu comecei a perceber como é que se chega a esse valor, né, de 12 milhões, pegando a base de cálculo e colocando como sendo a contribuição. O fiscal da Receita Federal, que analisou isso, aí ele faz só um exemplo, ele exemplifica. Uma determinada competência, foi apurado R$ 145 mil e alguma coisa de crédito tributário. Ele disse, se fosse correto, se ele tivesse êxito nessas verbas que ele diz que tem natureza indenizatória, o valor baixaria para 38 mil e alguma coisa, 38 mil e pouco. Se ele vencer todas essas teses, ainda assim, o crédito seria menor. Então, fazendo uma conta simples, uma regra de 3 bem básica, coloquei aqui que o cálculo que ele colocou, 13.178.274, foi o que ele conseguiu achar de pagamento a maior pelo município de Oeiras. 13.178. Aqui é a base de cálculo. Então, se esses valores aqui efetivamente não incidissem a contribuição previdenciária, o crédito do município seria 2.766. Se vencer todas aquelas outras teses, o crédito é 2.766. Com isso, ainda remanesce a multa dos 75%. Vai ser reduzida proporcionalmente. Então, se ela está em 6.500.000, ela ficaria em 5.135.000 a multa. Na sessão do dia 26, eu ainda disse, torço para que tenha êxito, que o município de Oeiras tenha êxito nesse processo que está no CARF, em Brasília, em sede de julgamento. Torço
Porque se der errado, o município de Oeiras vai sofrer. As gestões futuras, tá, que forem pagar essa conta dessa aventura irão sofrer com um prejuízo mínimo, se vencido todas as teses, de 8.160.000. Isso só o quê? A multa isolada e o crédito que foi compensado indevidamente. Tá? Além do mais, vai ter multa de mora de 20%, tá? E a correção pela taxa Selic desde esse período em que não houve esse pagamento. Então, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, é isso, tá, que está identificado aqui cabalmente nesse processo de Oeiras e, infelizmente, acredito que vários outros municípios também, né, têm se servido dessas compensações previdenciárias, tá, já que é um assunto que, vez por outra, está aqui nas pautas de nossos julgamentos. Nós nunca tínhamos adentrado nesse mérito, porque sempre falamos que quem vai apreciar a questão da compensação tributária é a Receita Federal. A Receita Federal vai dizer se a compensação é devida ou indevida. O que a Receita nos informou foi: vários municípios daqui do Piauí, tá, estão utilizando dessas compensações previdenciárias e compensações indevidas. Com base nisso, o Ministério Público protocolou várias representações. E esse primeiro caso, que é o que está mais à frente, tá, não foi o Ministério Público de Contas que entrou com essa representação. Esse processo aqui foi do vereador que utilizou as palavras há pouco, tá, um vereador que contribuiu imensamente, instruiu o processo, acredito que é o processo que está mais bem instruído relacionado à compensação previdenciária, é esse processo, tá, graças à atuação aí do vereador de Oeiras, aqui eu enalteço, elogio, parabenizo pela coragem, tá, de enfrentar o que ele está enfrentando. Tenho certeza que deve estar sofrendo algumas pressões por conta disso, porque ele foi em cima, demonstrou cabalmente aqui o prejuízo que foi colocado o município de Oeiras, que está agora prestes a ficar com uma dívida de mais de 40 milhões de reais. Senhor presidente, senhora presidente, senhores conselheiros, era só essa manifestação que eu teria para acrescentar e ratificando em todos os seus termos o parecer já constante nos autos. Obrigado. Ainda em discussão, em votação. Conselheiro Kleber para o voto. Senhora presidente, eu acho que esse caso já foi bastante discutido, votamos algumas sessões. O caso era o ex-prefeito Lucano Sá, caso em tudo semelhante. Nós tivemos um contrato que não foi publicado, um contrato que o extrato que foi publicado no Diário Oficial dos Municípios previa uma remuneração fixa de R$70 mil. A remuneração foi feita a base de 20% de tudo que o escritório de advocacia compensava. Dizia ser a prefeitura credora, antes que houvesse a análise, homologação por parte da Receita Federal, ou seja, caracterizando um contrato ad êxito sem que o pagamento dos honorários respeitasse aquilo que nós aqui exigimos no tribunal, que é o efetivo ingresso dos recursos no erário municipal. E, por fim, a questão de eventualmente, o outro ponto foi a questão de eventualmente ter sido utilizado verbas de outras secretarias, inclusive Educação, Saúde, afetando os índices constitucionais do referido município. Então, diante de tudo isso, meu voto é corroborando integralmente o parecer do ministerial pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se em todos os seus termos a decisão recorrida. É o voto, senhor presidente. Vai dar, conselheiro. Conselheira Flora Isabel, como vota? Eu acompanho o conselheiro Kleber Olalho. Olavo Ribeiro. O relator. Altônio Alvarenga. Eu também acompanho. Da mesma forma, voto com o relator. Kennedy Barros. Com o relator. Abelardo Vila Nova.
Concordo também com o conselheiro Kleber. Então, aprovado por unanimidade o voto do relator. Próximo processo é a pedido do doutor Germano e do doutor Mário Basílio, uma auditoria na DAP, na TI e Cefaz. Conselheira Valtânia Alvarenga com a palavra. Pois não, presidente. Processo, passa a relatar o processo.